Olá, amigo estudante da Palavra de Deus, bom dia. Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos conhecer as lições e os ensinamentos do capítulo 5 de 1 Crônicas, em nosso estudo de hoje. O tema neste estudo, na angústia, peça ajuda de Deus. No meio das genealogias de Crônicas, estamos no capítulo 5, com tantos nomes apresentados, podemos encontrar detalhes interessantes, com preciosas lições para nós. No capítulo anterior, nós encontramos o registro de Jabes, e hoje vamos encontrar o registro das tribos de Rúben, Gad e Manassés, que diante da angústia pediram a ajuda de Deus e foram atendidos. Em 1 Crônicas 5, o autor nos apresenta a genealogia das tribos que ficaram do outro lado do Jordão, quando já estavam sob a liderança de Josué e prestes a entrar em Canaã. São as tribos de Rúben, Gad e a meia tribo de Manassés. Com o passar do tempo, lembrar que essas tribos eram filhos de Israel e faziam parte da promessa de Deus, se tornou especialmente difícil. Sabe por quê? Porque eles ficaram do outro lado do Jordão, por causa da distância que havia entre elas e as outras tribos que atravessaram o Jordão e ocuparam os seus territórios. Além disso, muito antes que o reino do norte e do sul fossem atacados, essas três tribos já eram atacadas por nações inimigas, como a Síria, levadas cativas também pela Assíria. Por fim, o autor nos apresenta a ocasião em que estas três tribos se uniram para batalhar contra os agarenos. E o destaque vai ao verso 20, eles clamaram ao Senhor, confiaram em Deus e por isso venceram. Enquanto eles permaneceram fiéis e dependentes do Senhor, Deus entregou seus inimigos em suas mãos. Porém, com o passar do tempo, infelizmente, eles abandonaram o Senhor e foram destruídos pelos inimigos que os atacaram. Essa é a nossa introdução, pequeno resumo, um epílogo do nosso estudo do capítulo 5. Eu te convido a você permanecer, pois ainda temos lições especiais no estudo profundo e detalhado deste capítulo. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe, convide um amigo, uma amiga para fazer parte deste projeto de estudo, de comunhão na Palavra de Deus, uma forma diferente de conhecer e estudar a Palavra de Deus. Vamos à análise dos textos? O capítulo 5 trata das tribos que se estabeleceram a leste do Jordão: Rúben, Gad e a meia tribo de Manassés. Os versos 3 a 10 apresentam a genealogia de Rúben. Rúben era o primogênito de Lia com Jacó, que também era mãe de Judá e Simeão, cujas genealogias já nos foram apresentadas em Crônicas. Verso 1, filhos de José. A herança de uma porção dobrada, que Rúben tinha perdido devido ao seu pecado, foi dada aos filhos de José. Nessa passagem, versos 1 e 2, o cronista explica por que ele não traça as genealogias dos filhos de Jacó em ordem cronológica. Normalmente,
Começaria pelo filho mais velho, de uma família antiga, se tornava o cabeça da família depois da morte do pai. E também recebia uma porção dobrada da herança, muito mais generosa do que os outros. Mas Rúben, o primogênito de Jacó, havia se deitado com a concubina de seu pai, talvez esperando garantir os seus direitos. E por causa deste ato abominável, ele perdeu a sua primogenitura. Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, transmitindo assim a primogenitura a José e aos seus filhos, a parte da herança, e a parte da promessa espiritual ficou com Judá. A prerrogativa concedida a José não dava a ele, entretanto, o direito de governar as tribos e a nação. Esse foi dado a Judá. Judá foi poderoso. Deus voluntariamente escolheu como a tribo por meio da qual seu rei e libertador messiânico viria. O príncipe de Judá foi Davi e sua dinastia, um fato bem conhecido pelos antigos israelitas. Agora, os versos 3 a 6, novamente, a genealogia é projetada para um tempo posterior à parte da deportação israelita feita pelo rei da Assíria, Tiglat-Pileser, dos anos 745 a 727 a.C. Apesar de a tribo de Rúben ter quase desaparecido por completo do registro histórico na época da monarquia, ainda havia indivíduos que se identificavam como rubenitas, como se observa nesta passagem. Verso 10. Agarenos, um povo arameu conhecido como Agarano, nas inscrições assírias de Senaqueribe, e também Jeroboão, no verso 17, que foi rei de Israel dos anos 793 a 753. O verso 22, até o exílio, os agarenos foram despojados por completo dos seus territórios. Agora o verso 25 destaca que cometeram transgressões. O cronista constantemente aponta aos tristes resultados do pecado, esperando deste modo despertar Israel para os perigos da transgressão e as bênçãos da obediência. Então ele estava escrevendo crônicas para aqueles israelitas que haviam voltado do cativeiro, conforme já aprendemos, e ele sempre reforça que a causa do exílio foram os pecados, o afastamento de Deus. Agora o destaque do capítulo, verso 20, foram ajudados. Tal ajuda veio do próprio Deus em resposta às suas orações. Rúben, Gade e Manassés formaram um exército de mais de 44.000 homens, mas foi, na verdade, Deus quem lhes deu a vitória. Com isto, os versos 21 e 22 nos ensina de que Deus, ele peleja por seus filhos. Isso confirma o fato de o Altíssimo ter ajudado os israelitas. E vai além, mencionando o termo do Antigo Testamento conhecido como a peleja do Senhor. Por muitas vezes, o próprio Deus comandou um ataque como meio de alcançar os seus propósitos de conquistas e ocupação da terra prometida. Nestes tempos, Deus deixou claro que a batalha era de iniciativa dele, e ele garantiria o sucesso.
Agora, falando sobre a submissão e a deportação das 10 tribos do norte, elas aconteceram em etapas sucessivas. A deportação das tribos da Transjordânia por Tiglat-Pileser, a primeira leva, é descrita aqui, neste capítulo. Certo? Agora, as últimas informações são úteis para sabermos para onde foram deportados os israelitas estabelecidos a leste do Jordão, após o exílio assírio. Pode ser também que tenham sido remanejados depois pelos babilônios. Muitas destas tribos aparentemente se perderam e foram chamadas as tribos perdidas de Israel. Entretanto, deve-se notar que durante a crescente apostasia do Reino do Norte, muitos israelitas fiéis se juntaram ao reino de Judá. Portanto, havia representantes de todas as tribos quando retornaram do exílio babilônico. Estes são os principais destaques dos comentários dos versículos. Agora vamos para o texto. Peça com fé. Temos a garantia de que o maior dom que nos pode ser dado não será retido. Cristo diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Mas peçam com fé, em nada duvidando. É por causa da incredulidade que tantos dos membros de nossa igreja são fracos. Cristo disse a Marta junto ao sepulcro de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. São João 11:40. Essa é a maior bênção que pode ser concedida aos crentes filhos de Deus. Muitos, entretanto, não têm a virtude de uma fé viva. Acham que têm fé, mas ela é apenas o pensamento ou a ação de um momento. Não perseveram em bater a porta, em conservar suas súplicas diante do Senhor. Não é um pensamento transitório que deve ser dedicado a Deus. Devem ser ferventes e intensas as nossas orações, assim como foram os rogos do amigo necessitado que pediu pães à meia-noite. Quanto mais pedirem, tanto mais firme será a sua união espiritual. Vocês poderão chegar ao ponto em que terão maiores bênçãos, porque têm maior fé. Enquanto confiarem no Pai Celeste, quanto à ajuda para as suas necessidades, Ele não os abandonará. Deus tem um céu cheio de bênçãos que deseja conceder aos que fervorosamente buscam essa ajuda que só o Senhor pode dar. Este maravilhoso texto encontra-se na meditação matinal de 2002, em página 54. Olha a importância da fé, a importância de clamar a Deus, assim como destaca o verso 20 do capítulo de hoje. Quais são as lições que extraímos deste capítulo para nossas vidas hoje? Vamos ver? É possível perder privilégios quando perdemos o respeito pelas orientações de Deus. Também podemos perder bênçãos por nossas práticas impróprias durante a nossa existência. A genealogia inicial de 1 Crônicas 5 mostra que o primogênito de Israel perdeu privilégios da primogenitura, que incluíam, conforme já destacamos, uma porção dupla da herança, devido à postura perversa frente aos princípios divinos. Isso sucedeu por ignorar a legislação divina e seguir seu próprio coração, cometendo incesto
com Bila, a concubina de Jacó, seu pai. Apesar disso, o texto deixa claro que Deus prosperou a tribo de Ruben, ampliou suas fronteiras, multiplicou seu gado em Gileade. Deus é mais generoso do que nossa mente egoísta consegue perceber. Ele é mais gracioso do que nossa percepção pecaminosa pode assimilar. Contudo, sua graça e generosidade não premiam a corruptibilidade. Não é nada bom perder privilégios familiares importantes. Pior ainda é perder preciosas bênçãos de Deus por causa de atitudes impróprias e corruptas. A Assíria tomou posse da terra que fora prometida ao povo de Deus, porque esse povo devia ser fiel e submisso ao soberano Deus. Porém, eles seguiram outra direção. Então, colheram as consequências disto. Por isso, Israel do Norte, cuja capital era Samaria, foi deportada pela Assíria. Deste modo, não apenas as propriedades foram perdidas, mas até a identidade deles. O texto segue apresentando a genealogia de Gad e faz referência à descendência das tribos transjordânicas, onde também fica evidente a teologia do plantio e da semeadura, que pode ser analisada em cada época e cultura. Após apresentar os líderes familiares da metade da tribo de Manassés, o texto afirma que, embora Deus fosse gracioso e os abençoasse com soldados valentes, liderança destacada, eles foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo deuses dos povos que Deus havia destruído antes deles. Por isso, o Senhor incitou a Pul, Tiglat-Pileser, o rei da Síria, que os transportou para seu país. Com isso, fica claro que cada um de nós somos responsáveis por nossos infortúnios, não o Deus que deseja sempre o melhor para nós. Isso fica muito claro diante de nós no estudo da Palavra de Deus. No grande conflito, fechando nossa reflexão, entre o bem e o mal, não há quem esteja alheio. Todos estamos inseridos na batalha que definirá o nosso destino eterno. E como adquirir a perseverança que precisamos? Eis que a palavra de Deus nos responde: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, escreveu Tiago, capítulo 1, versos 2 a 3. Quem lê o versículo 26 sem a exata compreensão do todo, interpreta a ação de Deus como uma punição e não como mais uma oportunidade de conversão. O povo havia se prostituído com outros deuses. E o Senhor utiliza essa expressão todas as vezes que seus filhos trocam sua aliança eterna pelas ofertas do Deus deste mundo. Esta foi a realidade profetizada por Oséias, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Mas o desejo de Deus não é o de castigar, mas o de corrigir. E acontecerá que o lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Louvado seja o nome acima de todos os nomes. Louvado seja o nome do Senhor, que não se cansa de nos amar.
Que lindo, que profundo este pensamento que nós encontramos em nossa reflexão hoje, não é mesmo? Se perseverarmos no reavivamento e reforma, através da palavra de Deus, alcançaremos a vitória prometida. Mas até lá, que na provação ou na bonança estejamos vigilantes, sabendo que há um inimigo ao nosso redor, procurando alguém para devorar. Conforme 1 Pedro 5, verso 8. E bem-aventurado, destaca novamente o apóstolo Tiago, o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vigiemos e oremos. Amém. Este foi nossa reflexão, nosso estudo no capítulo 5 de 1 Crônicas. E o pensamento é este: ler as genealogias nos momentos devocionais não é fácil, mas as vitórias e derrotas que encontramos nelas podem nos ensinar grandes lições. De fato, como estamos percebendo através destes estudos em 1 Crônicas, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai eterno, santificado seja teu nome, aqui na terra como no céu. Obrigado, Senhor, por este despertar de um novo dia e por este despertar em tua palavra, por receber, Senhor, de ti estes ensinamentos, estas lições importantes para as nossas vidas hoje. Ajude-nos, Senhor, a, com o auxílio do Teu Espírito Santo, compreender e aplicar estes ensinos em nossas vidas. Que assim como essas tribos clamaram a Ti e foram socorridos na angústia, que o Senhor também possa nos socorrer nas nossas tribulações, nas nossas provações, e possa nos conceder a vitória. E que jamais nos afastemos de Ti e o abandonemos, mas que possamos perseverar na Sua presença, seguindo, Senhor, a Sua vontade em nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em mais um dia de nossa jornada. E se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like apoiando este projeto, este canal. Compartilhe. E se não é inscrito, inscreva-se para que você tenha acesso a todos os estudos que temos postado aqui no grupo. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau, tchau.